Olá, gente, boa tarde. Vamos iniciar, nossa aula de História e hoje iremos estudar sobre a Guerra da Coreia. O objetivo da nossa aula é analisar os principais aspectos que marcaram a Guerra da Coreia durante o período da Guerra Fria. Então, gente, esse será o nosso objetivo, Agora iremos fazer a correção da aula anterior. Então, gente, aqui temos as respostas, da atividade anterior. Então, a primeira pergunta, o que consistia o Plano Marshall? Então, gente, era um vasto programa de ajuda econômica aos países capitalistas da Europa mais atingidos pela Segunda Guerra Mundial. A segunda, qual era o objetivo do bloqueio de Berlim? Era impedir que alimentos e produtos essenciais, como carvão, chegassem àquela parte da cidade. A terceira, quando foi construído o Muro de Berlim e qual a finalidade da construção desse muro? Então, gente, esse muro ele foi construído em 1661 e o objetivo desse muro era impedir a fuga dos alemães orientais. Então, gente, como será que ocorreu a Guerra da Coreia? Vocês já ouviram falar sobre a Guerra da Coreia? Agora vocês irão assistir um vídeo falando dos principais motivos que ocasionaram essa guerra. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo do canal História Contada e hoje nós iremos entender o que foi a Guerra da Coreia e quais foram as suas consequências. Bom pessoal, a Guerra da Coreia, disputada oficialmente entre a Coreia do Sul e Coreia do Norte, foi consequência direta da oposição política e ideológica que a divisão da própria Coreia causou. Caso você não saiba, até 1945, a Coreia era um só país, e a sua divisão é que foi a responsável, como eu já disse, pelas oposições que deram início à Guerra da Coreia. Tudo começou com o fim da Segunda Guerra Mundial. Até 1945, a Coreia estava sob domínio do Japão, e isso só mudou com a derrota japonesa na guerra, por conta dos avanços dos países aliados sobre os territórios do Império Japonês. Durante todo esse avanço dos países aliados, a Coreia estava entre os territórios japoneses que foram invadidos e acabou sendo ocupada pela União Soviética em agosto de 1945. Até então, a Coreia não estava dividida entre Norte e Sul. Essa divisão só começou a ser feita após a ocupação soviética e americana. Porque foi assim, pessoal. Meses antes das ofensivas contra o Japão, os países aliados definiram, através da Conferência de Potsdam, que seria o seguinte: durante a ocupação dos territórios do Império Japonês, a Coreia deverá ser dividida pelo paralelo 38 entre Norte e Sul. Diante desse acordo, quando os soviéticos invadiram a Coreia, limitaram-se apenas em ocupar a região norte, respeitando os limites do paralelo 38, enquanto a região sul era ocupada pelos americanos. Após a rendição japonesa e fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e a União Soviética permaneceram na Coreia, que a partir desse momento já estava oficialmente dividida. E dessa forma, os americanos e soviéticos deram início a um rápido processo de criação de novos governos para aquelas duas novas Coreias. Na região norte, a União Soviética criou um governo e regime socialista baseado em seus próprios interesses, a começar pelo presidente norte-coreano, que foi escolhido pelo próprio governo soviético. Já na região sul foi um pouco diferente. Os Estados Unidos também criaram um governo e regime baseado em seus próprios interesses, ou seja, o capitalismo, mas a escolha do presidente foi feita através de uma eleição. E assim surgiram então a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. Após a criação dos governos e o reconhecimento de uma estabilidade política interna, as duas Coreias iniciaram seus processos de total independência, enquanto que a União Soviética e os Estados Unidos começaram a se retirar dos territórios coreanos entre 1948 e 1949. E como já era de se esperar, após a saída dos americanos e soviéticos, as tensões diplomáticas entre as duas Coreias aumentaram drasticamente e o risco de conflito era mais que óbvio. A Coreia do Norte desejava a reunificação, porém queria que fosse com seu próprio governo, ou seja,
A Coreia do Norte não iria aceitar um regime capitalista e democrático na reunificação, e a Coreia do Sul também não iria aceitar um regime socialista e autoritário. Partindo desse impasse político e ideológico, o ambicioso líder norte-coreano planejava já em 1949 uma invasão contra a Coreia do Sul. Porém, isso só viria a acontecer no ano seguinte. A Guerra da Coreia começou em junho de 1950, quando a Coreia do Norte invadiu a Coreia do Sul com o apoio indireto da União Soviética. A ONU tentou evitar a continuação da invasão, exigindo um cessar-fogo, que foi ignorado pelos norte-coreanos. Após ser ignorada, a ONU pediu aos seus países membros que formassem uma coalizão militar para ajudar a Coreia do Sul. Os Estados Unidos se prontificaram rapidamente e assumiram o controle dessa coalizão. E pronto, pessoal, estavam formados agora os dois lados da guerra. Durante todo o período da guerra, as vitórias e conquistas se resumiram basicamente em um tipo de vai e volta. A partir de julho de 1951, os dois lados da guerra iniciaram conversações para a realização de um armistício e negociações de paz. Apesar do início dessas conversações, a guerra e os conflitos armados ainda continuaram nos campos de batalha, até julho de 1953. Porém, nesse período, a guerra seguiu sem grandes conquistas dos dois lados, e os conflitos armados passaram a se estabelecer nas proximidades do paralelo 38. O fim, entre aspas, da Guerra da Coreia ocorreu em julho de 1953, quando os dois lados da guerra chegaram a um acordo e assinaram um armistício que declarava o cessar-fogo e a desmilitarização da fronteira entre as duas Coreias, que era demarcado pelo paralelo 38. É importante lembrar que até hoje um tratado de paz entre as duas Coreias não foi assinado, ou seja, apesar da declaração de cessar-fogo, o estado de guerra entre as duas Coreias ainda existe. Então, de fato, a Guerra da Coreia não acabou. Certo, pessoal?